TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos à nossa quarta-feira, meio de semana, e hoje é dia de quem? Bom dia, né, primeiro? Bom dia, Jorge, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo, a gente chega com muita notícia para você. E hoje, feriado de São Jorge. Isso aí, feriado de São dia Jorge. 23, São Jorge. O Santo Guerreiro. Santo Guerreiro. Santo Guerreiro. Santo padroeiro aí de muitos e muitos. A gente lá aqui em Petrópolis, a gente tem igreja dedicada a São Jorge. Lá no então, Independência. Tem. Né? Daqui a pouco eu saio daqui e vou lá na festividade de São Jorge. Sempre vou todo ano. E a gente vai ver então os horários, né, das festividades para passar para vocês. Mas no Rio de Janeiro também. Lá tem várias igrejas, né, dedicadas a São Jorge. Lá tem muita festividade. Lá no a festividade começou ontem, na verdade. Várias quadras de escolas de samba fazem as viradas, né, para os festejos de São Jorge, se envolvem com a comunidade. Tem aquela missa ali, logo no iniciozinho da madrugada, meia-noite, eles fazem as missas ali e tem os viradões, as comemorações dos festejos de São Jorge. No Rio de Janeiro realmente é bem forte isso. Não é à toa que é feriado lá, né? Exato. Quarta-feira, hoje, feriado do dia 23 de abril. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu, não estava chovendo. Não tinha nuvem muito carregada, mas sol. Tinha aquele famoso russo, pelo menos lá em casa. Olha só, gente, tudo branquinho, mas tudo né? parece... e friozinho de manhã. Diferente. E é o famoso russo petropolitano. Olha só, gente, tudo branquinho. Eu tive que até filmar um pouquinho mais para baixo para pegar ali as casas que estavam cobertas pelo famoso russo petropolitano. Clima bem típico da cidade imperial, realmente. Vamos então às notícias desta quarta-feira, feriado, dia 23 de abril. Operação da Polícia Rodoviária Federal registra quase 1.200 feridos e 86 mortes nas estradas. Secretaria de Estado de Saúde relembra que feriado prolongado é oportunidade para a prática de atividade física. Governador do Rio busca novas tecnologias para ampliar sistema de monitoramento e inteligência das forças de segurança para o Estado. Castro se reúne com investidores e incentiva a instalação de empresa chinesa de energia renovável no estado do Rio. Você vai ver também acordo entre Prefeitura de Petrópolis e Hospital Santa Teresa é apresentado à Justiça. Palestra gratuita em Petrópolis mostra tendências mundiais para o comércio. E mais, policiais apreendem motosserra após denúncia de desmatamento em Teresópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente começa falando um pouquinho, né, do feriadão, os balanços, o que aconteceu, porque claro que a gente tem, hoje ainda é feriado, ainda tem algumas operações acontecendo. Mas só aqui no Rio, né? Isso, mas só, não, tem outros estados que estenderam, alguns aí, algumas cidades que estenderam esse feriado. De hoje. Mas no estado do Rio é o estado todo que absorveu esse feriado de São Jorge, tá? Mas vamos falar um pouquinho de feriadão e desses acidentes que aconteceu logo no início, né? Porque, olha, durante os 5 dias aí da Operação Semana Santa e Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.038 acidentes, com 86 mortes em rodovias federais brasileiras. É um dado muito, muito, muito assustador esse, tá, gente? Muito grande isso. Em todo o estado do Rio de Janeiro foram fiscalizados mais de 4.000 veículos, com foco na segurança viária e combate à criminalidade. Os 1.038 acidentes resultaram em 1.198 pessoas feridas e 86 mortes. Santa Catarina foi o estado que mais registrou ocorrências, com 145, seguido de Minas Gerais, com 118 e Paraná, 110.
No estado do Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 21 de abril, a Polícia Rodoviária Federal registrou 81 acidentes de trânsito, com 97 feridos e 8 mortos. Em um comparativo com a operação do ano anterior, houve um aumento de 5,2% no número de acidentes, redução de 11,8% em feridos e aumento de 300% nas mortes. No estado foram fiscalizados 4.536 veículos e foram emitidas 4.200 multas por infrações de trânsito. Houve 21 autuações pela recusa ao teste do bafômetro, 367 pela não utilização do cinto de segurança, além de 670 por ultrapassagens proibidas. Em todo o Brasil, dentre as infrações, 4.875 são de ultrapassagens indevidas e 3.999 casos em que o motorista ou passageiro deixou de usar o cinto de segurança, além de 1.097 recusas ao teste do bafômetro, 158 constatações de consumo de álcool e 73 pessoas detidas por esse motivo. Dados da PRF indicam ainda 61.687 imagens capturadas de veículos trafegando acima do limite de velocidade. Pois é, e ainda tem mais, né? Exatamente. Olha só que bacana, gente. Seja em casa ou viajando, o feriado prolongado que segue aí, né, que a gente viu da Semana Santa e também feriado de Tiradentes e agora quarta-feira de São Jorge, tá aí uma boa oportunidade para você fazer exercícios e aproveitar o ar livre. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio reforça que a atividade física faz bem para a saúde do corpo e da mente. As doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, continuam entre as principais causas de mortes no Brasil. A boa notícia é que a prevenção está muitas vezes ao alcance de uma caminhada. Exercícios regulares ajudam a controlar a pressão arterial, o colesterol, os níveis de glicose no sangue e o peso corporal. Vai reduzir a velocidade de sarcopenia, né, da pessoa perder músculo, vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória, vai dar independência para a pessoa poder viver a vida dela normalmente, sem depender de outras pessoas, sem depender de uma rede de apoio mais profunda, né? Entre as principais dicas para o feriadão estão reservar ao menos 30 minutos para se exercitar, escolher atividades que dão prazer e, é claro, se hidratar. Outra dica importante é ter cuidado com o excesso de chocolate. O alimento pode ser rico em gordura saturada e açúcar. Por isso, a prática de exercícios nesse período é muito importante. Me melhorou muito a minha vida e a minha mente. Eu sou outra pessoa. É muito bom, é ótimo. Me sinto muito bem. Atividades em família também trazem benefícios para a saúde das crianças. É o que aponta a coordenadora da área da saúde da criança, Roberta Serra. A criança precisa estar exposta, mas exposta no sentido de estimular o aprendizado, né, do que pode fazer, do que não pode fazer, situações de frustração, né, começar a compreender, começar a interagir com outras crianças, aprender a dividir brinquedo, aprender a dividir momentos. Pequenas mudanças no dia a dia, como trocar o elevador pelas escadas ou fazer pequenas pausas ativas durante o trabalho, também fazem a diferença. Aos idosos interessados em fazer exercícios físicos, o Hospital Estadual Eduardo Rabelo, na capital, oferece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde, o Centro-Dia, com atendimento à terceira idade. Bom, gente, agora sim a gente vai para o nosso Correio da Manhã, né? Na verdade, todos os jornais de hoje estão nas bancas e são os mesmos de ontem. Isso, tem ali a capa de feriado, né, especial. Falando da morte do Papa Francisco, mas a gente vai para a nossa página 14, que já está aí na tela. A notícia lá fala do acordo entre a Prefeitura de Petrópolis, e o Hospital Santa Teresa, e esse acordo foi apresentado à Justiça. Então, gente, a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa, a gente tem falado bastante, né, aqui, porque esse acordo já se arrasta desde o ano passado. Então, eles apresentaram à Justiça uma proposta de renovação do convênio entre as partes por mais 2 anos, tá? 24 meses. O documento também prevê o pagamento parcelado da dívida da Prefeitura,
deixada aí pelo governo anterior com a unidade hospitalar, que é de pouco mais de 14 milhões de reais. É um bom dinheiro. É milhão para chuchu. E além dessa reportagem estar na nossa página 14, no nosso jornal, a gente traz uma reportagem em vídeo completa para você. Caso seja renovado, o contrato entre o Hospital Santa Teresa e a Prefeitura de Petrópolis terá validade até abril de 2027. A proposta ainda precisa ser aprovada formalmente pela Justiça. Se isso ocorrer, as 12 primeiras parcelas terão valor fixo de aproximadamente R$ 614 mil. A partir da 13ª parcela, os valores serão reajustados de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o indicador oficial da inflação no Brasil. Um dos pontos do acordo prevê que, caso haja inadimplência de 3 parcelas, consecutivas ou não, poderá ser feita o sequestro do valor diretamente das contas da Prefeitura. Além disso, será aplicada uma multa de 10% do valor total da dívida. O pagamento da primeira parcela já foi realizado pela Prefeitura na última semana. O Hospital Santa Teresa ingressou com uma ação na Justiça em 2023, alegando desequilíbrio financeiro do contrato e atrasos nos pagamentos por parte da Prefeitura de Petrópolis, no convênio firmado para atendimentos de ortopedia, sala de trauma, entre outros atendimentos. Devido ao risco de suspensão dos serviços que são essenciais para o município, o contrato chegou a ser renovado até dezembro de 2024 e logo em seguida até dia 30 de abril deste ano. O caso deve receber uma atualização ainda nesta semana, tendo em vista a proximidade do término do contrato vigente. Quem Então, não pode perder é a população. É Só isso. Agora a gente vai falar das festividades de São Jorge. Você está aí já com os horários, né? Exatamente, já estou aqui com os horários, porque aqui em Petrópolis é a paróquia lá no Independência que celebra o seu padroeiro, que é São Jorge. Então a paróquia São Jorge, localizada no bairro Independência em Petrópolis, celebra hoje, dia 23 de abril, feriado estadual, a festa de seu padroeiro. A celebração vai contar com missas em diversos horários, sendo a missa solene realizada às 6h30 da tarde, com a presença do bispo diocesano Dom Joel Portela Amado. Então, olha só, se você quiser alguma missa, preste atenção. As missas vão ser realizadas ao longo do dia em diversos horários. Já teve uma às 6 horas horas da manhã, já teve uma às 7 horas da manhã, tem outra daqui a pouquinho às 8 horas da manhã, depois às 9, às 10, às 11... Aí tem um intervalo para almoçar, né? Tem que almoçar. Aí volta a 1 hora da tarde, depois às 3 da tarde, depois às 5 da tarde e finalmente com a missa solene às 6h30 da tarde, com a presença do bispo diocesano, tá? Então o administrador paroquial do Independência, que é o padre Leonardo João, está convidando todos os fiéis e devotos de São Jorge a participarem da festa, destacando em especial as celebrações em louvor ao santo. Além das missas, ao longo do dia também vai ter barraca com comidas típicas para atender os devotos e fiéis que visitarem a igreja de São Jorge. São Jorge é venerado em diversas tradições cristãs, como a igreja católica, também a igreja ortodoxa, a igreja anglicana, é reconhecido como santo padroeiro em diversos países, incluindo também Portugal, Inglaterra, Catalunha, Geórgia, entre outros. Segundo a lenda, São Jorge foi um soldado romano que viveu no século III e foi martirizado durante as perseguições aos cristãos pelo imperador Diocleciano. A história mais famosa sobre São Jorge é de que ele matou um dragão, simbolizando sua vitória contra o mal. Isso aí. É uma história muito bacana, né? Então, ele é símbolo de coragem, força e proteção. Tá aí, então. Bacana. Quem quiser, agora, pode ir lá, pois. Exatamente. Agora a gente troca de assunto, a gente fala do governador Cláudio Castro, né? Isso, a gente fala um pouquinho agora da missão na China, né? A gente falou ontem um pouquinho. O governador esteve em uma empresa
em algumas, né, empresas lá, que vão ampliar aí o sistema de monitoramento e inteligência das forças de segurança para todo o estado do Rio. A gente confere como é que foi isso agora. Com o objetivo de ampliar para todos os 92 municípios fluminenses o sistema de monitoramento e inteligência das forças de segurança, o governador Cláudio Castro fechou acordos na última segunda-feira na China com a Hikvision e a Dahua, líderes mundiais em soluções e serviços baseados em vídeo e análise de imagens. A ideia é que o governo compre as câmeras e as prefeituras instalem e façam a manutenção dos equipamentos. As 21.571 câmeras corporais portáteis compradas pelo governo do estado são da Hikvision. Atualmente, cerca de 13.000 estão sendo utilizadas pela Polícia Militar. O pacote de tecnologia inclui ainda 5.800 câmeras nas viaturas e videomonitoramento urbano. Além disso, o programa 190 integrado conta com 230.000 câmeras conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle. O governo do estado já investiu mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais em segurança pública, com a maior parte destinada à tecnologia. As forças de segurança contam hoje com o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que começou a ser utilizado em 2024 e auxiliou as equipes policiais no patrulhamento de grandes eventos, como o Show da Madonna, G20, Réveillon e Carnaval. Também foi inaugurada a Agência Central de Inteligência, que concentra o Gabinete de Comando de Operações Policiais para a coordenação de monitoramento e gestão estratégica das ações contra o crime organizado. Pois é, e olha só, agora a gente muda um pouquinho de assunto, fala um pouquinho também de economia aqui no contexto nacional. A Petrobras anunciou que reduziu os preços de venda do diesel. Isso foi na última sexta-feira, em 12 centavos por litro, que não aí contam com a adição de biodiesel nas refinarias. De acordo com a estatal, o preço vai passar a ser, aí, em média, de R$ 3,43 por litro. O valor final do diesel depende de vários fatores além do produto, como a incidência de tributos, que é variável por estado, e o percentual de lucro das distribuidoras, como BR, Ipiranga, Alê e Raizen. Alguns petropolitanos afirmaram que os preços dos combustíveis no geral estão bem altos. Péssimo. Péssimo já tem tempo já. Só que essa questão do preço do combustível é um assunto muito complexo, né? A gente teve medida que botou baseado em dólar, teve medida que voltou a fazer outra coisa. Então, assim, o governo federal e os estaduais não conseguem conversar sobre isso. Tudo está caro, né? Não só o combustível. A gente tem que procurar cada vez promoções, né? Mas nem sempre é adequado, né, para isso. Está bem carinha a gasolina. Eu tenho abastecido até em Teresópolis, porque lá ainda é um pouco mais barato que aqui em Petrópolis. O preço do diesel impacta a população de diversas formas, desde o custo dos alimentos até o transporte público. O aumento do diesel, por exemplo, encarece o transporte rodoviário. Além disso, o preço do diesel afeta o transporte público, elevando ou diminuindo as tarifas de ônibus. A queda do diesel afeta também indiretamente o preço dos alimentos, medicamentos e outros produtos que dependem do transporte para chegar ao consumidor. Tudo é combustível, né? Não tem ferrovia, né? Então tudo é rodoviário, então tudo afeta, assim. Quanto mais caro está o diesel, mais caro fica para transportar. O Brasil é um país que depende quase exclusivamente de estrada para transporte, caminhão. Lúcio Albuquerque é entregador e faz entregas de caminhão que utiliza o diesel. Segundo ele, o preço do combustível é quase 90% do valor pago no transporte de encomendas. Eu trabalho com carga, é quase 50% é o preço do combustível. Então, vai tirar pneu, pedágio, que também não está barato. Não sobra quase nada. Ainda segundo a estatal, desde dezembro de 2022, os preços do diesel para as distribuidoras reduziram em R$ 1,06 por litro, ou seja, um desconto de 23,6%. A última redução ocorreu no dia 31 de março. Pois é, tá aí um alíviozinho no bolso, né? Vamos aguardar. Gente, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que funeral do Papa Francisco será realizado neste sábado. Isso aí. Você vai ver também o nosso Correio Esportivo, viu? Voltamos já. O
governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, o Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes da cerimônia do funeral do Papa Francisco. Essa cerimônia segue as indicações estabelecidas no rito do enterro dos romanos pontífices. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Toledo. A missa das exéquias será realizada no sábado, dia 26 de abril, seguida pelo sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, na Itália. A missa marca o primeiro dia do novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao Papa. A celebração vai ser realizada na Basílica de São Pedro e presidida pelo cardeal Giovanni Battista, decano do Colégio Cardinalício. Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos de despedidas solenes que marcam os encerramentos das exéquias.
Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Pois é, agora olha só, a gente fala sobre energia, porque o governador Cláudio Castro se reuniu nessa última terça-feira com executivos da Envision Energy para discutir e incentivar, por meio de benefícios tributários e apoio com infraestrutura, a instalação da empresa chinesa no estado do Rio. A multinacional planeja desenvolver soluções de baixo carbono para os setores da aviação e navegação. O encontro aconteceu em Xangai, na China. Segundo Cláudio Castro, investimentos como os que a multinacional realiza geram empregos qualificados, fortalecem a infraestrutura verde e consolidam o Rio de Janeiro como um hub de tecnologias limpas na América Latina. O Rio é o maior produtor de petróleo e de gás natural do Brasil. Além disso, o governo do estado investe na produção de 327 milhões de metros cúbicos ao ano de biogás e de 80 milhões e 300 mil metros cúbicos ao ano de biometano, ficando respectivamente na segunda e primeira posições no país. Quando eu falo que nós hoje recuperamos a credibilidade do Rio de Janeiro, ancorado em números. O estado do Rio tem se fortalecido como referência na geração de energia limpa por meio de projetos como o Corredores Sustentáveis. O programa, que visa substituir progressivamente o uso de diesel e gasolina nas frotas rodoviárias por gás natural veicular, conta com 14 postos de combustíveis adaptados. Há ainda o projeto piloto RJ Mobilidade Sustentável, que já utiliza 2 ônibus movidos a gás natural e biometano em linhas intermunicipais, capazes de reduzir em até 20% as emissões de gás carbônico, que é o principal agente do aquecimento global. Já o projeto de energia eólica offshore avança para ser o maior do Brasil. Em parceria com a Petrobras, o Rio de Janeiro tem potencial para gerar mais de 510 mil novos empregos. Reais que a gente hoje consegue trazer empreendimentos do mundo inteiro para o Rio de Janeiro, ancorado nessa nova credibilidade. O governador também se encontrou com o prefeito de Xangai, Gong Zhen. Na reunião, o Cláudio Castro ressaltou a importância econômica do Rio de Janeiro para o Brasil. Atualmente, o estado é responsável por 20% da arrecadação nacional, com 460 bilhões de reais por ano, e está em segundo lugar no ranking das exportações e terceira posição nas importações. O Rio também é o segundo maior mercado consumidor do Brasil, concentrando 40% do consumo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque aos cariocas no Brasileirão, à Fórmula 1 e também ao ping-pong com Hugo Calderano. A gente começa essa edição falando sobre o Clássico dos Milhões. Vasco e Flamengo ficaram no empate em 0-0 no último sábado no Maracanã, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Os destaques do duelo foram os goleiros Léo Jardim, do Vasco, e Agustin Rossi, do Flamengo. Com o resultado, o Vasco chegou a 7 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela. O Flamengo, agora com 11 pontos, perdeu uma posição e foi superado pelo agora líder Palmeiras, que tem 13. Hugo, foi um ótimo jogo, com, obviamente, destaque para os goleiros. Eu acho que o Léo Jardim ainda teve um destaque maior que o Rossi. Sem a menor dúvida, o Léo Jardim fez ao todo 7 defesas durante o jogo. Não foram defesas fáceis, ele fez pelo menos umas 4 defesas muito difíceis, algumas bolas que com outros goleiros sem dúvida nenhuma seria gols, ou até mesmo com o próprio Léo Jardim, em um dia que ele não estivesse tão bem, e realmente foi um clássico muito equilibrado, não podemos dizer muito equilibrado, mas o mais equilibrado que a gente teve esse ano, e que realmente os goleiros conseguiram brilhar mais que qualquer jogador. Isso aí, e o resultado não define a partida. Foi uma partida muito legal de se assistir, não foi digna de 0-0, eu acho que poderia ter inclusive sido 1-1, 2-2 até, porque foram boas chances para ambos os lados. A Flamengo jogando do seu jeito e o Vasco também, aproveitando com certeza mais os contra-ataques. O Vasco conseguiu se portar bem até nesse jogo. No início do jogo, no primeiro tempo até diria, o Vasco teve as melhores oportunidades da partida. A gente tem, além dos destaques, é claro, para os goleiros,
principalmente pro Léo Jardim, que ele foi o cara da partida, isso sem a menor dúvida, a gente tem que falar também que a gente teve ótimos jogadores de linha também. O Nuno Moreira jogou muito bem pelo Vasco, o Coutinho não fez uma partida ruim, o Gerson jogou muito bem pelo lado do Flamengo, o Wesley, que geralmente é um destaque do Flamengo, que eu acho que ele não brilhou tanto nesse jogo. O lado esquerdo defensivo do Vasco costuma ser um problema, dessa vez conseguiu anular bem até. Tanto o Wesley, pelo lado esquerdo, pelo lado direito do ataque do Flamengo, e também um outro jogador que eu acho que não conseguiu brilhar tão bem, mas por conta do outro time, por conta do Vasco em si, foi o Arrascaeta, que acabou, eu acho que ficou muito preso na marcação que o Vasco conseguiu organizar. E a gente viu nos últimos jogos do Flamengo em si, o Wesley sempre sendo um destaque ofensivo, apesar de ter ótimos números defensivos, ele exercia um papel crucial ofensivamente. E contra o Vasco, nos primeiros jogos no Carioca, isso não foi refletido. O Wesley não conseguiu jogar, tanto que as melhores oportunidades do Flamengo nesse jogo do Brasileirão surgiram pelo lado esquerdo, que é um lado, na teoria, mais fraco e menos criativo do Flamengo. É verdade, o Wesley e o Arrascaeta têm sido destaques ofensivos do Flamengo. O Arrascaeta, junto com o Verratti e o Pedro Raul, é um dos artilheiros desse campeonato e ele realmente não conseguiu jogar. Eu diria que dá até para destacar a ótima partida defensiva do Hugo Moura, que já jogou no Flamengo, é flamenguista, de acordo com a infância dele, mas que hoje em dia joga no Vasco e realmente fez uma boa partida. Ele realmente anulou o Arrascaeta nessa partida, que foi muito boa. E foi um clássico, como você mesmo falou, que terminou em 0-0, mas não reflete. O jogo poderia ter sido 1-0 para o Vasco, 1-0 para o Flamengo, ou até mesmo 2-2, 2-2, 2-1, porque realmente tiveram ótimas oportunidades no jogo, o Flamengo teve mais oportunidades, porque principalmente no segundo tempo o elenco do Flamengo é muito distante do Vasco, porque o time titular do Vasco ainda conseguiu equilibrar o jogo bem, mas na hora que começou as substituições, aí realmente o ritmo é muito diferente. Mas foi uma partida muito boa, um jogo bom de se ver jogar, um ótimo clássico, o melhor que a gente teve esse ano entre Vasco e Flamengo. Isso aí. E assim, a gente tem que destacar que o Flamengo, na minha visão, não teve tantos destaques tirando o Rossi. Não teve nenhum jogador que fala, nossa, esse aqui jogou muito bem. No máximo, o Gerson. O Gerson saiu cedo, porque quarta-feira o Flamengo joga pela Libertadores contra a LDU, um perigo, na altitude. É verdade, realmente o jogo na altitude é sempre complicado. Tem alguns jogadores do Flamengo que inclusive não vão jogar nesse jogo. É o caso, se não me engano, do Alan e do De La Cruz, porque eles não podem jogar. Se eu não me engano, o Alan tem uma questão realmente de saúde que ele não pode jogar. E o De La Cruz não se sente bem jogando na altitude. Então o Flamengo, querendo ou não, teve que poupar um jogador muito importante para poder, porque vai precisar muito dele nesse próximo jogo. E além do Vasco, além do Flamengo, que joga na altitude, o Vasco também joga hoje, na terça-feira, contra o Lanús aqui em São Januário. Aí é um jogo mais próximo, mais tranquilo. E a condição do Flamengo é muito mais tranquila que a do Vasco, né? O Vasco precisa realmente se esforçar muito em qualquer clássico, porque o elenco é mais curto e precisa fazer o ponto. O Vasco está numa situação muito menos confortável que a do Flamengo. E sobre esse jogo contra o Lanús, quais as suas expectativas? Olha, sinceramente eu acho que o Vasco é o favorito, porque os times brasileiros, eles, querendo ou não, pelo menos no papel, na teoria, eles são muito mais fortes que os outros times da Sul-Americana. Isso é fato em qualquer grupo, pode botar qualquer grupo da Sul-Americana, os times brasileiros normalmente são os mais fortes. Eu acho que o Vasco é o favorito, porém o Vasco está com uma certa dificuldade com o Fábio Carille, ofensivamente principalmente. Esse jogo contra o Flamengo, apesar dos pesares, foi uma boa atuação, levando em consideração o que poderia ser feito. Então, eu acho que o Vasco tem tudo para ganhar, mas eu acho que não vai ser um jogo fácil, porque contra o Puerto Cabelo, que foi o último jogo do Vasco na Sul-Americana, também em São Januário, contra um time tecnicamente muito mais fraco, só terminou em 1-0. Então, eu acho que pode acontecer qualquer coisa nesse jogo, mas, na teoria, eu acho que o Vasco tem tudo para ganhar. E contra o Flamengo, contra a LDU, qual é a sua expectativa? Então, jogo muito complicado, o Flamengo sempre sofre contra a LDU, principalmente na altitude. Eu acho que a LDU, por jogar em casa na altitude, tem uma vantagem muito maior sobre o Flamengo. Parece que na altitude os jogadores não importam assim, importa mais quem tem fôlego.
porque, cara, na altitude todo mundo sabe que não é fácil jogar. É verdade, a altitude sempre é uma pedra no sapato para qualquer time brasileiro e qualquer time que não joga na altitude, porque é um jogo muito diferente. Falam muito que a bola vai muito mais rápido, que ela fica muito mais leve e é realmente muito difícil de se adaptar. Mas, Toledo, a gente já falou muito do Clássico dos Milhões e do Vasco do Flamengo, a gente tem que partir para os outros jogos também. Agora no domingo, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo no reencontro dos 2 últimos finalistas da Libertadores. O Galo fez 1-0 no Mineirão, conquistando a primeira vitória no Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Coelho de cabeça, após uma ótima batida de escanteio de Gabriel Menino. E o último carioca que jogou na rodada foi o Fluminense, que empatou em 1-1 com vitória no Maracanã. O time da casa abriu o placar com um gol de Cano. E na segunda etapa, o adversário conseguiu igualar a partida aos 44 minutos do segundo tempo com Lucas Braga. Com o resultado, o Fluminense permanece na briga pelas primeiras posições com 10 pontos e enfrenta o Botafogo no próximo sábado pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo de Botafogo sofreu contra o Atlético Mineiro fora de casa. Eu assisti o jogo. O Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, fez uma ótima partida. E o que você acha dessa temporada do Botafogo até agora? Olha, a gente está falando desde o início do Carioca, que o Botafogo começou a jogar com os titulares mais tarde e que o Botafogo tinha uma série de questões, mas que o alerta não tinha que estar tão ligado, porque no iníciozinho de temporada o Botafogo tem um time forte, mas realmente a situação está ficando muito complicada para o Botafogo, porque o Botafogo não está só perdendo ou empatando, mas ele também não está jogando. O Botafogo não está conseguindo jogar bem, mesmo com os ótimos jogadores que tem. Não acho que seja um elenco tão forte igual o do ano passado, porque a perda do Almada e do Luiz Henrique é muito considerável, principalmente do Almada. O Almada virou titular da seleção da Argentina e ele está fazendo uma função parecida com a do Messi na seleção. Então, realmente, é um jogador que é muito difícil de se substituir. Mas o Botafogo não está conseguindo jogar nem com os jogadores que tem, com uma proposta um pouco diferente. O alerta, eu acho que tem que ficar muito ligado para o Botafogo, porque a situação dele está se complicando cada vez mais. Esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, além de ter perdido, não jogou nada. O Botafogo não jogou nada. Porque a gente espera também que o time continue aquele legado do ano passado. E não é o que está acontecendo. A gente viu no Carioca, o Botafogo foi muito mal. E agora no Brasileiro também não é um começo que agrada os torcedores. Exatamente. A gente sempre destaca, ainda tem muito campeonato. As coisas podem se acertar ainda. O time do Botafogo, como já destaquei agora, é muito forte, mas sem a cabeça pensando para montar o time, para conseguir fazer jogar, nem um time muito forte joga. A gente já viu isso com o time europeu, o time brasileiro. Realmente o Botafogo precisa se acertar, porque a situação tende a só se complicar se as coisas não mudarem logo. Mas a gente está falando do Botafogo que perdeu e não jogou. A gente tem uma outra situação. O Fluminense não venceu, mas jogou muito bem contra o Vitória. E com um golzinho no finalzinho do jogo, que foi inclusive um golaço do Lucas Braga, interrompeu a sequência de vitórias. O Fluminense do Renato Gaúcho tinha ganhado todos os jogos, mas empatou isso com vitória no Maracanã. O Fluminense vem jogando muito bem com o Renato Gaúcho. Expectativa era inclusive de assumir a segunda colocação, mas acabou que sofreu um empate no finalzinho do jogo. E assim, eu acho que nenhum torcedor mais otimista do Fluminense esperava o Fluminense nessa colocação no início agora do campeonato, porque no início o Fluminense estava com o Mano Menezes não jogando bem e nem ganhando. Agora o Fluminense joga bem e também soma os 3 pontos quando necessário. Não foi o caso dessa partida, no detalhe, mas eu acho que o Fluminense pode brigar lá em cima, inclusive, essa temporada. Pelo menos classificar para a Libertadores é muito cedo, mas eu acho que pelo menos numa classificação direta ali para a Libertadores, eu acho que tem chance de conseguir. O Fluminense tem um elenco forte, o Fluminense se reforçou em comparação ao ano passado. Eu acho que o Fluminense não briga por um G4 não, acho que ele briga por um G6, que pode acabar virando G8, porque a gente tem outros times muito fortes nesse brasileiro. Mas eu acho que o Fluminense está embalado, o Renato Gaúcho, eu já falei isso algumas vezes, ele tem toda a cara do futebol carioca e combinou muito, tanto que em pouco tempo o Fluminense virou uma chave e ganhou 5 ou 6 jogos consecutivos e acabou empatando esse. E o Fluminense realmente, eu acho que deu uma bobeada, deu uma baixada na pressão,
porque o primeiro tempo do jogo foi realmente um verdadeiro massacre do Fluminense. O Fluminense jogou muito bem, mas não conseguiu fazer o gol. E eu acho que o Fluminense, isso é no iníciozinho do trabalho, eu acho que só tem a se desenvolver e melhorar cada vez mais, porque esse time do Fluminense é qualificado e o Renato Gaúcho é um ótimo técnico. Inclusive, o Fluminense tem uma grande chance de classificar para a Libertadores pela Sul-Americana. Eu acho que com o futebol que vem jogando, tem chances muito grandes assim de conquistar a Sul-Americana. Apesar desse ano a Sul-Americana tá um pouco mais difícil do que nos últimos anos, eu acho que o Fluminense pode ser cotado como um dos possíveis finalistas aí. Eu também diria isso, eu diria que o Fluminense está lá, o Corinthians também é um dos favoritos. O Vasco, eu acho que se começar a jogar, o Vasco tem um time muito próximo do Fluminense, não diria que é do mesmo nível, mas um time próximo ao do Fluminense, mas que acaba que não está jogando ultimamente. Tem alguns times brasileiros ali que, se começar a engrenar mesmo, eu acho que tem tudo para fazer a gente ter pelo menos semifinal de todos os times brasileiros, porque os times estão bem fortes neste ano. Ia ser muito maneiro, né? Uma Copa do Brasil tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, a gente já viu até isso mais na Libertadores. Seria muito maneiro colocar 4 times nas semifinais, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Eu acho que esse ano é possível. Eu também acho que é possível e a gente só tem que esperar o andamento dos campeonatos e da temporada para a gente ver se isso vai acontecer. Mas, Toledo, já falamos muito de futebol, a gente teve outros destaques na semana. Pela terceira vez em 5 corridas, o lugar mais alto do pódio na temporada 2025 da Fórmula 1 foi dele, Oscar Piastri. No último domingo, o piloto australiano da McLaren sagrou-se vencedor do GP da Arábia Saudita em Jeddah e, de quebra, assumiu a liderança na tabela de pilotos. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou na ponta, terminou em segundo, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. Verstappen perdeu a primeira posição após sofrer uma punição por uma manobra não permitida, tendo que acrescentar 5 segundos em sua parada nos boxes. Foi uma largada muito interessante ali, né, nesse GP. O Verstappen foi forçado, na minha visão, a ter que passar pelo lado de fora da pista e acabou sofrendo uma punição. Eu naquela situação ali do Verstappen, a questão é que quando o Piastri ele larga melhor do que o Verstappen, na tomada da curva, que é chamada de apex, o Piastri está na frente do Verstappen. Então, ele tem a preferência na curva, porque uma questão muito interessante da Fórmula 1 é que, apesar de você estar correndo, que você está querendo ultrapassar de qualquer maneira o seu adversário, tem a questão de preferências e ordens que devem ser seguidas. E quando o Piastri consegue tomar a frente, o Verstappen tenta fazer a curva e automaticamente joga o carro para fora para aquela situação, para não bater, mas é uma manobra que o Verstappen já fez muitas vezes com outros pilotos, que é aquele negócio, ele toma na mão mesmo a posição, só que do mesmo jeito que o Verstappen fez com os outros pilotos e os outros pilotos já foram punidos, agora deu um troco, o Piastri jogou duro também com o Verstappen e conseguiu assumir essa posição. Sem essa punição aí, possivelmente o Verstappen teria ganhado a corrida, porque ele terminou 1,5 segundos atrás do Piastri apenas. A Red Bull, pela primeira vez na temporada, foi o carro mais rápido dessa corrida. Então, uma situação muito interessante, porque foi uma manobra de Verstappen aplicada contra o Verstappen. E não tinha muito o que fazer, porque eu acho que se ele freia ali naquela situação, poderia causar tanto acidente com o pessoal que vem de trás, ou se não acontecesse, ele poderia até perder muito mais posição do que ele perderia com esses 5 segundos. Exatamente. Foi uma situação interessante porque logo que teve o acidente, logo que eles fizeram a curva, tivemos uma bandeira vermelha, porque teve um acidente entre o Tsunoda, que é companheiro do Verstappen, e o Gasly. E se não fosse por aquele acidente, o Verstappen e o Piastri eles poderiam ter alterado a posição, porque tivemos um safety car, e no safety car não pode alterar a posição. Se tivesse tido essa situação, se não tivesse tido esse acidente, possivelmente o Verstappen só teria dado a posição de volta para o Piastri e teria a oportunidade de ultrapassar ele novamente e não teria tomado essa punição. Então, uma situação que aconteceu com o companheiro de equipe dele, querendo ou não, pode ter dado uma leve prejudicada nele. Foi um acidente até que tranquilo, não foi nada demais, os dois ficaram bem, saíram tranquilo ali, mas foi uma rodadinha que acabou para os dois, acabou mal, né? Exatamente, os dois pilotos saíram da corrida e foi a principal emoção dessa corrida, porque realmente a corrida foi boa, tivemos algumas ótimas ultrapassagens, mas a emoção mesmo que aconteceu diferente foi nessa largada que teve a punição para o Verstappen e esse outro acidente. No resto, a corrida foi bem interessante, a gente teve uma ótima corrida
do Piastri, do Verstappen e do Leclerc também, que num carro mais fraco ainda conseguiu se manter no pódio. Foi uma corrida interessante de se ver. Hugo, a gente já falou bastante de Fórmula 1, vamos falar de um esporte que a gente nunca comentou aqui, tênis de mesa. Exatamente, a gente tem que falar de tênis de mesa e tem que falar de Hugo Calderano. Olha, a gente nunca falou aqui no Correio Esportivo, mas o mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano venceu a Copa do Mundo de Tênis de Mesa no último domingo em Macau, na China. É o primeiro atleta não asiático europeu a conquistar esse título. Na final, o carioca de 28 anos derrotou o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking mundial, por 4-1. No caminho, superou o chinês número 2 do mundo, Wang Chuqin, e o japonês número 3, Tomokazu Harimoto. Toledo, uma ótima conquista aqui para o Brasil. A gente sempre vê o Calderano nas Olimpíadas, é sempre uma esperança de medalha. E agora a gente vê que ele foi muito bem na Copa do Mundo e a gente, claro, fica muito feliz por ele também. Com certeza. Ele nas Olimpíadas foi muito bem, tinha grandes chances de chegar na final, mas acabou que não aconteceu. Foi muito azar ali e eu acho que essa sorte está voltando para ele. Tomara, que a gente sempre está ansioso por Olimpíada. A Olimpíada está longe, mas está perto também. Então é sempre bom. Exatamente, é sempre bom a gente ficar muito ligado nos esportes que a gente tem brasileiros. Isso aí. E assim a gente termina mais uma edição. Até a próxima. Logo, logo a gente está de volta trazendo as principais notícias do mundo dos esportes para vocês. Vamos falar. Tá aí nosso Correio Esportivo e você vai ver depois do intervalo que palestra gratuita em Petrópolis vai mostrar tendências mundiais para o comércio da cidade. Pois é, a gente volta já já, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta.
E olha, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, irá realizar uma palestra gratuita nessa quinta-feira sobre as tendências mundiais para o comércio. E o palestrante será Vladimir Carvalho, CEO da Alterdata. Na próxima quinta-feira, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis vai realizar uma palestra em parceria com o empresário Vladimir Carvalho, CEO da Alterdata, a empresa de software especializado em soluções de gestão empresarial de setores como contábil, varejo e moda. A palestra trará para os empresários de Petrópolis os destaques do NRF Retails Big Show, ou NRF 2025, o maior evento mundial do setor do varejo, realizado anualmente em Nova York. Vladimir Carvalho vai apresentar ideias práticas que podem ser implementadas sem grandes investimentos, como a personalização do atendimento, melhor gestão de estoque, curadoria de produtos baseada em dados e estratégias de fidelização. O empresário comentou sobre as mudanças que o comércio vem sofrendo, como o atendimento, a maneira de vender o produto e a expectativa dos clientes. Nós estamos vivendo uma sociedade em muitas transformações nesse momento. A expectativa dos clientes está mudando, a maneira de liderar, a maneira de você vender os produtos e a maneira de atender esses clientes está completamente diferente do passado. Para o presidente da CDL, Cláudio Mohamed, o evento é uma ótima oportunidade para quem trabalha no comércio local. A palestra é gratuita e vai ser realizada no dia 24 de abril, mas vale destacar que o número de participantes é limitado. A inscrição pode ser feita por meio do número de WhatsApp 24 99 280 1310. Pois é, a palestra será realizada às 9 horas da manhã na Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, que fica na rua Irmãos D'Angelo, número 48, na Sobreloja, viu? Onde vocês viram ali na reportagem, né? Ali na reportagem. Exatamente. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 62 oportunidades de emprego entre terça e sexta-feira. São 25 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para auxiliar de elétrica, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tráfego, copeira, mecânico de manutenção e programador visual. O balcão desta semana também conta com 14 vagas destinadas a pessoas com deficiência para operador de loja, auxiliar de tráfego, atendente e agente de limpeza. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. Pois é, pessoal. E aí a gente agora fala um pouquinho sobre apreensões, né? Isso, uma motosserra foi apreendida por agentes da Polícia Militar da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, após uma denúncia de desmatamento. A ocorrência aconteceu na Estrada do Comandante, no bairro Prata, em Teresópolis. A denúncia foi feita ao programa Linha Verde do Disque Denúncia e foi atendida por policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos no último sábado em Teresópolis. No local, os agentes flagraram um homem cortando árvores no bairro Prata. Ao questionar o suspeito a respeito da licença do porte e uso da motosserra, assim como a documentação no corte de árvores, nada foi apresentado. Sendo assim, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Teresópolis, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu detido e terá que responder com base na Lei de Crimes Ambientais. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. Pois é, gente. Em casos de crime ambiental, a população pode ligar para os seguintes números. Anote: 0300 253 1177. 0300 253 1177. Esse número tem WhatsApp, ou você pode acessar o aplicativo do Disque Denúncia RJ. Também é possível denunciar pelo site disquedenuncia.org.br ou pela página do Linha Verde no Facebook. Lembrando que crimes ambientais é um dos que estão aí no estado mais tendo denúncias aí. A gente já falou disso aqui e é muito importante a sua participação contra isso. Roberta, vamos saber como é que fica o dia hoje, porque a gente chegou ali, tava tudo azul, né? E aí, como é que vai ficar? Hoje de manhã tava aquele russo, agora já tá céu azul. Vamos ver a previsão do tempo. Começamos mais uma previsão do tempo. Hoje eu trago as atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quarta-feira, feriado de São Jorge. Olha só,
A quarta-feira em Nova Friburgo será de previsão de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia nesta quarta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Já em Petrópolis, o feriado segue essa mesma tendência, a tendência de Teresópolis, com previsão de sol entre nuvens e chuva passageira. À noite, a previsão também é de acúmulo de nuvens no céu, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a previsão também é de céu com muitas nuvens e sem possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será como em Paraíba do Sul, com um dia de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas devem variar entre mínima de 18 e máxima de 26 graus e não há probabilidade de chuva para a região. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E a tradicional caminhada azul do GAAP, o Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis, já tem uma nova data para ser realizada, porque ia ser realizada naquela época, naquele fim de semana que choveu muito forte, que tinha previsão de chuva mais forte. E isso foi no início de abril, né? Estava prevista lá para o início de abril, mas agora a nova data vai ser no dia 27, ou seja, no próximo domingo. Vamos ver. A Caminhada Azul do GAAP vai ser realizada no próximo domingo, no dia 27 de abril, com concentração na Praça Dom Pedro, às 8h30 da manhã. A caminhada seria realizada originalmente no dia 6 de abril, mas por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade naquele fim de semana, precisou ser adiada. A Caminhada do GAAP é um evento anual realizado em Petrópolis com o objetivo de conscientizar sobre o transtorno do espectro autista. Esse movimento reúne crianças, adolescentes, adultos e idosos autistas, familiares, profissionais da área, equipes escolares, terapeutas e todos que desejam apoiar essa causa. Mais do que uma caminhada, o evento é um momento de união, inclusão, respeito e solidariedade. Então tá aí, dia 27, próxima caminhada do grupo, né? Próximo domingo, você aí que vai participar já tá avisado, viu, gente? Vamos terminar a nossa edição aqui. Lembrando que a missa segue lá na Igreja de São Jorge, tá? Ou agora pela manhã de hora em hora. Você pode ir lá participar e conferir aí. E 6h30, né? Não, aí à tarde, de 2 em 2 horas. Começa a 1h da tarde, depois 3 horas da tarde, depois às 5. E a última, que é a missa solene, com a presença do Bispo Diocesano de Petrópolis, às 6h30 da tarde. Perfeito. Lembrando que agora é de hora em hora, a última é às 11 horas da manhã. É verdade, então... e tem barraquinha com comida e bebida típica também, então aproveite o seu feriado, mas nós estamos de volta amanhã às 7h30 com muita notícia e esperamos você. Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.